E aí, aquaficionados, estou aqui neste cantinho, um cantinho especial para mim, porque vai nascer aqui um projeto. Nascer aqui um projeto de sonho, que é um biote do Rio Xingu com 700 litros. Serão 2,20 metros de comprimento, mas é um projeto apenas para 2022. Este projeto vai sendo construído lentamente. Nestes vídeos do YouTube eu vou apresentando, vou desvendando aos poucos. Vai ser engraçado fazer esta montagem com calma, e vai haver aqui alguns amigos que vão participar, alguns aquascapers aí famosos, digamos assim, que me vão ajudar nesta montagem. Portanto, acompanhem os vídeos porque vai ser muito interessante. Até lá, vamos voltar à Fish Room para continuar com os 4 desafios da reprodução de plecos. Até já! E aqui estou eu, já na Fish Room, para vos falar então do segundo desafio da reprodução de plecos. Mas antes de avançar de forma detalhada para este segundo desafio, vamos então passar ao resultado do sorteio que ficou prometido no primeiro vídeo, a oferta de um livro sobre loricarídeos. Vai aparecer então aqui um quadro, de seguida, um quadro com os nomes de quem comentou o primeiro vídeo, de quem subscreveu e comentou, e a cada nome está associado um número. É este número que vai ser utilizado para o referido sorteio, então, que vamos ver de seguida. Parabéns ao vencedor, espero que venhas a gostar deste livro tanto quanto eu gostei, e quem não ganhou, não fique desanimado, pois vão surgir mais prémios que virão nos próximos vídeos. Portanto, fica atento, subscreve o canal, comenta, toca no sininho para acompanhar sempre de perto estes vídeos sobre loricarídeos. Se estás a ver este vídeo sobre o segundo desafio da reprodução de plecos e ainda não assististe ao primeiro desafio, que é o primeiro vídeo, vai aparecer aqui um link que te vai direcionar então para o primeiro vídeo. Seria interessante veres primeiro o primeiro vídeo, que é o primeiro desafio, e depois sim veres este segundo vídeo em detalhe. Ora, se considerarmos o primeiro desafio como um dos desafios mais difíceis, podemos considerar este segundo desafio como o mais entusiasmante de todos. Sem dúvida, este segundo desafio, que é a postura, é quando conseguimos realmente fazer com que o nosso casal, o nosso trio, o nosso grupo se reproduza, e é quando vimos os ovinhos dentro da toca, quando vimos o macho a abanar as barbatanas e percebemos que está a guardar os ovos. Este é realmente aquele momento em que mais esperamos na reprodução de plecos, é quando realmente atingimos a postura, atingimos este segundo desafio. Não é, apesar de ser aquele desafio em que quando o atingimos dizemos, epá, conseguimos realmente aquilo que queríamos, depois mais à frente vamos perceber que não é bem assim. Este realmente é apenas o segundo desafio dos 4, e que vamos perceber rapidamente que ainda não acabou por aqui, que ainda não, ou seja, que até termos os pequenos plecos a nadar pelo nosso aquário, ainda temos aqui uma boa jornada pela frente. Mas não deixem de celebrar quando atingirem este segundo desafio, porque realmente merece celebração. Nem toda a gente consegue, muitas das vezes, superar o primeiro desafio, não consegue chegar a esta postura, mas quando aqui chegarem, celebrem realmente, porque é um momento de alegria, é um momento de muito entusiasmo. Mas deixemos de divagar. E vamos então fazer aqui um breve resumo do que vai ser este vídeo. Ao longo deste vídeo vamos falar de algumas questões interessantes. Vamos falar sobre a alimentação, vamos falar sobre as tocas de reprodução, vamos falar sobre algo muito importante, que é
a diferença entre a época de chuvas e a época seca, a rainy season e a dry season. Às vezes fica um bocadinho melhor em inglês do que em português. E vamos com certeza ter aqui muitos truques e dicas que vão ser úteis para induzir então a postura do nosso grupo. Eu ao falar da postura, parto aqui do princípio que as regras básicas para manter um aquário equilibrado e saudável estão preenchidas, para que possamos saltar aqui para detalhes mais específicos. Não vou falar muito sobre as regras mais básicas, porque lá está, parte do princípio que elas já foram adquiridas, e vamos então passar para detalhes mais específicos sobre este desafio. Importa referir que esta informação que eu vou passando, estes truques, estas dicas, não são uma receita, não é matemática. Ou seja, não iniciamos num ponto, terminamos noutro e o resultado é sempre o mesmo. Não funciona assim. O que pode resultar comigo pode não resultar convosco e vice-versa. O que é importante é vocês perceberem os conceitos, perceberem a razão pela qual se faz isto, para tirarem as vossas próprias interpretações e melhorar com as vossas experiências. Ou seja, aquilo que eu vou passando, vocês podem adaptar, podem fazê-lo de acordo com o vosso aquário, com as vossas condições, e melhorar para conseguirem obter melhores resultados. Vamos então começar por falar de um truque muito importante, uma dica muito importante, que é deixar os peixes em paz. O que é que isto quer dizer? Claro que tu tens que fazer as tuas manutenções aos aquários, claro que tu tens que fazer as tuas TPAs, claro que tu tens que fazer as tuas limpezas, mas isso não significa que estejas sempre a mudar o layout, que estejas sempre com as mãos dentro do aquário, que estejas sempre a importunar os peixes. Porque na realidade todas estas ações não vão contribuir para que os peixes tenham alguma harmonia dentro do aquário, e não vai realmente contribuir para que estes depois futuramente tenham sucesso na postura. Portanto, evita estares constantemente a mexer no teu aquário. Mexe o quanto baste para conseguires tê-lo então na qualidade desejável. Falando aqui em primeiro lugar então das tocas de reprodução, se queremos realmente ter sucesso neste segundo desafio, que é a postura, é importante ter as tocas de reprodução adequadas às espécies que temos. Eu vou falar aqui essencialmente de espécies que estão dentro dos géneros da subfamília Hippostominae, ou seja, estamos a falar de géneros como Ancistros, Pecoltia e Pancistros, e menos de espécies da subfamília Loricarinae. Ou seja, quando falamos em whiptails, é mais, ou seja, estamos a entrar numa outra área. As tocas possivelmente já terão de ser diferentes, muito possivelmente até em algumas espécies não adianta ter tocas. Estamos a falar do caso das farlovelas, por exemplo, mas aqui hei de fazer outro vídeo sobre a reprodução de whiptails lá mais para a frente. Aqui então vou falar exclusivamente das necessidades de espécies, então de géneros como Hipancistros, Ancistros, que estão dentro da subfamília Hippostominae. Então, tocas de reprodução. É importante que elas sejam fechadas de um lado, ou seja, tenham apenas uma abertura em que seja possível a entrada do macho e da fêmea, ou seja, o macho encurralar a fêmea. Se elas forem abertas de ambos os lados, a fêmea foge pelo
pela abertura oposta. Portanto, tem que ter só uma abertura para que, lá está, o macho consiga encurralar a fêmea. Tem que ter aqui uma dimensão adequada aos exemplares e às espécies que temos. Não pode ser demasiado grande, de forma a que a fêmea fuja. Não pode ser demasiado pequena, por forma a que eles não consigam entrar lá dentro. Às vezes até é curioso, pensamos que elas são pequenas demais e eles lá arranjam forma de fazer a sua postura. Mas temos que verificar muito bem a dimensão da toca. Muitas das vezes, e o que eu costumo fazer até, é colocar várias tocas no aquário. Eu pelo menos tenho sempre uma toca por exemplar. Se eu tiver quatro exemplares, se eu tiver 3 exemplares, terei 3 tocas, 4 tocas, ou seja, uma toca por cada peixe. E depois, se eu verificar realmente que há tocas que não são procuradas, acabo por remover essas tocas do aquário, de uma forma também tranquila. Não é estar sempre a mexer, como referi anteriormente, mas acabo por retirar uma toca que é uma toca que não é utilizada, e deixo então as tocas mais procuradas e pronto, e evito não mexer mais. Agora, se são tocas, eu prefiro as tocas de barro, apenas por experiência e pelo sucesso que tenho tido, mas podem ser de barro, podem ser de ardósia. Há quem tenha sucesso também em tocas de PVC. Portanto, o ideal é ter realmente tocas que se adequem aos nossos bichos. Há espécies, mesmo dentro desta subfamília, que fazem também as suas posturas em troncos. Muitas das vezes é mais difícil vê-lo em aquário, mas também acontece. Ou seja, nós termos troncos em que eles conseguem encontrar o seu refúgio, conseguem encontrar o seu spot para fazer então ali o acasalamento e a postura. O mercado tem muita oferta de tocas muito variadas, mas não fiquem confusos, não fiquem embaralhados ou indecisos neste processo de seleção, porque na realidade é algo muito simples. Vou mostrar-vos aqui alguns vídeos de tocas que são viáveis, tocas, opções bastante interessantes que poderão ajudar-vos a escolher, a decidir para colocarem nos vossos aquários. E não pensem que aquela toca que vocês acham que é improvável que deles escolherem, que não vai resultar, porque na realidade são eles que escolhem. Eu tenho um caso muito engraçado com o meu grupo de Pecolpias vitata, de L15, um grupo selvagem, que tinha um conjunto de tocas para colocar no aquário, onde elas estão. Uma delas não gostava particularmente, então deixei-a para o fim, foi a minha última escolha a entrar no aquário. Inclusive, para além de não gostar muito do formato da toca, também fui colocá-la no sítio em que achava que eles não iriam optar, não iriam gostar, mas na realidade as 2 posturas que tive do grupo foi precisamente naquele local, naquela toca que eu achava mais improvável. Portanto, é mesmo assim, não somos nós que escolhemos, são realmente eles, e muitas das vezes quando há um grande planeamento sai realmente furado. Antes de avançar para o tema da alimentação, vou deixar-vos aqui a sugestão de um canal de YouTube muito interessante, que para mim é uma referência, que é o canal do Leandro Souza do Itio Xingu. Acompanhem, eu vou deixar aqui o link algures, vai aparecer para vocês irem diretos ao canal. Vejam, deem uma espreitadela, porque realmente é um canal muito interessante, com vídeos fantásticos sobre plecos, ou sobre cascudos, como dizem os nossos irmãos brasileiros. É um canal com expedições, um canal com coleta e, acima de tudo, com base científica. Portanto, vejam os vídeos, subscrevam o canal, façam like,
que vão gostar realmente tanto quanto eu. Falando agora um pouco sobre a alimentação, e digo um pouco porque não gosto muito de aprofundar este tema, porque é realmente um tema complexo. Há muitas opções no mercado, muita opção de alimentação. Muitas vezes, tal como as tocas, ficamos baralhados, mas não vale a pena. Aqui o importante, e acima de tudo o que importa reter, é que a alimentação tem de ser uma alimentação de muito boa qualidade e uma alimentação variada. Ou seja, tentar que os nossos bichos recebam qualidade no alimento para que se consigam preparar então para a reprodução. Essencialmente as fêmeas. Há aqui algumas dicas que o engraçado é que funciona um bocadinho de forma, pelo menos para mim, funciona de forma diferente ou oposta de umas espécies para outras. E não vos quero baralhar com estas dicas, porque estas são duas situações opostas e que ambas funcionam. Pelo menos na minha experiência e comigo, há uma situação que funciona com algumas espécies e a outra situação oposta funciona com outras espécies, mas ambas funcionam. E vocês próprios poderão também utilizar esta dica para induzir a postura. Então estas duas situações são elas. Há quem defenda que se deve alimentar constantemente e bem as fêmeas para as preparar para as posturas, para quando realmente houver aqui a reprodução, elas terem energia, terem realmente capacidade de aguentar o ato reprodutor e fazer aqui uma postura com bastantes ovos. Há quem defenda que não se deve alimentar assim tão bem, ou seja, deve haver aqui um período, digamos que de carência alimentar, para que depois se faça uma indução com uma alimentação muito boa, quando nos estamos a aproximar, estamos a induzir a preparar uma época de chuva. Vão perceber um bocadinho esta dica um pouco mais à frente, mas para vocês perceberem, duas situações completamente opostas, ou seja, uma alimentar constantemente e bem os bichos, e quando falamos aqui essencialmente as fêmeas, e uma outra com períodos intercalados de carência alimentar, pouca alimentação, para que seja também um processo indutivo da postura. E vamos agora para aquela parte que eu mais gosto neste processo de indução da postura, que é a simulação da época seca e a época de chuvas. Ora, aqui há todo um processo criativo que pode ser utilizado, mas na realidade há aqui uma sequência lógica que eu vou tentar, através aqui do auxílio de um quadro, passar-vos esta sequência para que vocês entendam e de certa forma compreendam as ações, porque, como disse anteriormente, é importante que não só que façam uma sequência ou que façam um conjunto de ações, mas sim que também entendam o porquê dessas ações. O que nós queremos então é que os peixes percebam, entre aspas, que vem aí a época das chuvas, que é realmente nesta altura que ocorre a reprodução no habitat deles, no habitat natural. Portanto, normalmente este período de chuvas é antecedido por um período de baixa pressão atmosférica. E esta baixa pressão é sentida por eles. Eles sentem, há todo aqui um conjunto de fatores sensoriais que faz com que eles percebam que se aproxima a chuva e que percebam o que é que também isso significa. Ora, vamos então aqui à sequência das ações que devemos ter em conta para ver se conseguimos ter então sucesso na indução da postura. Podemos instalar aplicações no telemóvel, podemos consultar
sites que nos informem sobre as alterações da pressão atmosférica com alguma antecedência. Existem aplicações muito interessantes em que vocês podem ir testando, já preparando-se vocês para perceber de certa forma as oscilações que vão existindo e vocês também irem verificando através dos vossos olhos quando é que vai chover, quando é que não vai chover e com que antecedência é que conseguem verificar isto. Porquê? Porque é importante que antes deste período de chuvas haja aqui digamos que um período sem trocas de água, um período sem TPAs. E este período pode ir de 3 a 5 semanas antes da vossa TPA. O que é que isto significa? Significa que estamos aqui, digamos que a fazer uma época seca, uma época em que a qualidade da água é inferior. Atenção, controlem os vossos parâmetros quando estão a fazer esta ação. Porquê? Porque neste período longo sem TPAs, os vossos nitratos poderão subir, entre outras situações mais específicas, mas, por exemplo, sabem que os plegos são muito sensíveis a nitratos elevados, portanto, atenção a estas medidas. Podem ter um pico de nitratos e a coisa correr mal. Portanto, estamos então aqui a simular um período de época seca, em que estamos então este largo período sem fazer TPAs. Aqui, e falando um pouco da alimentação, que falámos anteriormente, poderão então reduzir a frequência na alimentação. O que é que significa isto também? Época seca, ou seja, menor disponibilidade de alimento. Portanto, estão a perceber então uma das situações que foi falada anteriormente. Falámos em duas opostas, mas uma delas tem aqui um significado, ou seja, menor alimentação num período prévio, em que significa então época seca, época de menor disponibilidade de alimento. E agora, depois destas ações, vejam com precisão o dia que vai chover. Para quê? Para que na véspera desse dia façam uma boa troca de água, façam uma TPA nunca inferior a 50% e com uma oscilação de temperatura, de certa forma, introdução de água mais fria que a água do aquário. Para quê? Para marcar aqui realmente a transição da época seca para a época de chuvas. Há aqui uma outra dica, uma dica que é utilizada por criadores mais experientes e que é a redução da temperatura à noite, ou seja, sem qualquer outra ação prévia, que não seja uma boa alimentação ou a dita carência, mas é aqui uma ação isolada, que não passa de um desligar do termostato à noite e voltar a ligá-lo durante o dia. Esta ação promove uma redução da temperatura durante a noite e que servirá então também como indução. Agora, todas estas ações, inclusive esta, é para ser feita com muita atenção. Ou seja, todas estas situações são para ser avaliadas caso a caso. Porque, por exemplo, na minha fish room, o facto de eu desligar um termostato à noite e no período de 8 horas eu tenho uma redução de 3 graus. Se estivermos a falar num aquário em vossas casas, esta redução poderá ser muito superior e aqui poderá criar efeitos nefastos aos vossos peixes. Estamos aqui a entrar em detalhes mais específicos, detalhes que são muitas das vezes importantes para o sucesso na reprodução de espécies mais difíceis, mas é necessário ter alguns cuidados. Ou seja, estas ações poderão muitas das vezes levar a situações um bocadinho mais desagradáveis, que dou-vos o exemplo que tive, por exemplo, nesta última ação que descrevi, da redução de temperatura, e eu acredito que tenha sido motivada por este decréscimo, que foi um dos meus grupos, apanhou o ítio, coincidente com esta ação.
Portanto, nem tudo são maravilhas, isto são relatos de experiências que deverão ser interpretados da melhor forma, deverão perceber, lá está, o significado e adequar da melhor forma à vossa situação. Isto é tudo um conjunto de experiências, um conjunto de partilhas com outros breeders, com outros criadores de pelecos, em que muitas, lá está, destas ações, às vezes de forma isolada, outras de forma sequencial, resultam no sucesso na postura. Mas tirem as vossas próprias conclusões, façam as vossas próprias experiências, porque na realidade vale a pena. E é assim, aquaficionados, chegamos assim ao fim deste segundo desafio. Se alguma vez chegaste até aqui com sucesso, então não podes perder o próximo vídeo, porque vamos falar dos próximos passos, ou seja, da postura até à eclosão dos ovos. Portanto, até lá!